de El Salvador e dizem que eles têm um presidente e tanto. Eu o conheço como um homem muito jovem, Marco, ainda mais jovem que você. Você sabe, ele começou bem jovem. Marco Fraschi, ex-presidente dos Estados Unidos da América. Ele sempre será mais jovem, jovem de coração. Mas quero agradecer pelo ótimo trabalho que você está fazendo. Eu aprecio isso. Marco Fraschi, ex-presidente dos Estados Unidos da América. Bem, é uma honra estar aqui no Salão Oval como presidente. Estamos muito felizes e muito ansiosos para fazer isso. E somos um país pequeno, mas se pudermos ajudar, faremos isso. E nós realmente transformamos o mundo de maneira extremamente significativa no país mais seguro do hemisfério ocidental. Presidente, você tem 350 milhões de pessoas para libertar. Mas para libertar 350 milhões de pessoas, você tem que aumentá-las um pouco. É assim que funciona, certo? Você não pode simplesmente libertar os criminosos e pensar que o crime vai diminuir magicamente. Prenda-os para que você possa libertar 350 milhões de americanos que estão pedindo o fim do crime e do terrorismo. Isso pode ser feito. Quero dizer, eles já estão fazendo isso. E tenho certeza de que as pessoas já viram a mudança nas ruas há muito tempo. Ainda há um longo caminho a percorrer, porque você está apenas iniciando o seu segundo mandato. Mas é claro que você sabe, com os números na fronteira, você sabe, e até mesmo em cidades governadas por democratas, eles recebem ajuda do mundo. Aqui fazendo isso, estou realmente feliz por estar aqui, honrado e ansioso para ajudar. Bem, tivemos um acontecimento terrível. Tivemos uma administração que permitiu que pessoas entrassem livremente em nosso país, não apenas da América do Sul, mas de todo o mundo, muitos do Congo e da África, Ásia, de todo o mundo, Europa, partes difíceis da Europa. E eles vieram de prisões, e vieram de instituições mentais, e vieram de gangues, e das gangues da Venezuela e de outros lugares. E centenas de milhares e até milhões deles vieram. 21 milhões de pessoas no total. Mas muitas das pessoas que vieram, uma porcentagem tremenda delas eram criminosos, em alguns casos, criminosos violentos. Tivemos 11.088 assassinos conhecidos. Metade deles assassinou mais de uma pessoa. Isso foi permitido por um homem que o que ele fez ao nosso país é simplesmente inacreditável. Então estamos resolvendo isso. Estamos tirando eles. Mas o que eles fizeram e o que aquele partido fez ao nosso país? Fronteiras abertas. Qualquer um podia entrar. Desde que ouvi isso, eu disse, todas as prisões vão ser esvaziadas no nosso país. Foi o que aconteceu. E estamos resolvendo isso. E acabamos de ter números. Tivemos os maiores números de recrutamento na história do nosso país entrando nos departamentos de polícia. E há um ano tínhamos os números mais baixos. Você não conseguia contratar um policial. Isso mudou. O mais baixo dos mais altos. E agora o militar. Fuzileiros navais, exército, força aérea, guarda costeira. Cada vaga está. Quero dizer, temos os melhores números que já tivemos. Chamamos de números de recrutamento. E nunca tivemos nada assim. Tivemos recordes em todos os níveis. Mas muito importante, os policiais. Os policiais estão se unindo agora que realmente estávamos tendo dificuldades com policiais, porque não estávamos protegendo nossos policiais. E nós valorizamos nossos policiais. Os policiais são ótimos, assim como os bombeiros e todos os outros, mas temos os números mais altos que já tivemos o maior entusiasmo. Temos grande entusiasmo em comércio e outras coisas. Estamos indo muito bem. Estamos arrecadando bilhões e bilhões de dólares. Nós fizemos 2 semanas atrás, eu dei a eles uma pequena pausa, porque você sabe, é preciso mostrar um pouco de flexibilidade. Voltamos ao que temos que fazer. Os mercados têm sido muito fortes, uma vez que se acostumaram com isso. Estávamos perdendo 2 bilhões de dólares por dia. Não há empresa grande assim. Este é o maior negócio já feito. Agora estamos ganhando 3 bilhões de dólares por dia. Somos um grande país, mas tínhamos pessoas estúpidas dirigindo este país. E eu posso dizer isso. O que eles fizeram conosco na fronteira nunca deve e nunca pode ser esquecido. É um pecado o que eles fizeram. E você está nos ajudando. E nós apreciamos isso. Obrigado. Na verdade, o que você está fazendo com a fronteira é notável. Caiu, o quê? 95%. É incrível.
Sim, a partir desta manhã, 99%, 99,1% para ser exato. Por que esses números não estão na mídia? Bem, eles se levantam com as notícias falsas, você sabe, como a CNN. A CNN aqui não quer divulgá-los porque eles não gostam de divulgar bons números. Eles só gostam de divulgar porque acham que eles odeiam nosso país, na verdade. Mas é uma vergonha, você está certo. Não é uma ótima pergunta? Por que a mídia? Por que eles não divulgam números? Sim, 99% é... Estamos fazendo a mesma coisa. Cristi, você poderia talvez dizer algumas palavras sobre a fronteira, como estamos indo? Sim, é simplesmente fenomenal o que um grande líder pode fazer. Direção clara. Nossas leis importam. Devemos ter apenas pessoas em nosso país que nos amam. E a patrulha de fronteira e nossos oficiais do ICE e agentes da lei têm feito um trabalho fantástico. Estamos orgulhosos deles. Agora só precisamos pegar os criminosos e assassinos e estupradores e membros de gangues perigosas e organizações terroristas fora do nosso país. Então, senhor presidente, Kelly, agradecemos muito pela sua parceria. Tem sido maravilhoso para nós poder ter um lugar para enviar os piores dos piores e alguém com quem fazer parceria. E gostaríamos de continuar essa parceria porque tem sido uma mensagem poderosa de consequências. Senhor presidente, você queria que as pessoas soubessem que há consequências se você violar nossas leis e prejudicar nosso povo e colocar em perigo famílias, e esta é uma consequência clara. Para os piores dos piores que temos um lugar para colocá-los. Muito obrigado. Sim, nós até tivemos esse membro de gangue da Venezuela, um dos que você enviou. Nós o entrevistamos apenas para obter algumas informações, etc. deles. E ele disse, você sabe, fui preso 6 vezes, mas me soltaram as 6 vezes, então devo ser solto novamente. E então ele disse, bem, qual foi a última coisa que você fez? E ele disse, bem, eu atirei em um policial na perna, mas não o matei, apenas atirei na perna dele. E nós ficamos tipo, esse cara foi preso 6 vezes aqui nos Estados Unidos, 6 vezes. Ele foi solto 6 vezes. E na última não, ele foi solto 5 vezes. E da última vez ele foi enviado para El Salvador, certo? Então ele não está sendo solto. Mas da última vez ele atirou em um policial, na verdade, e atirou na perna dele. Então, estes são... Você sabe, sim, há algo quebrado. O estabelecimento liberal. Mas eles não estão mais no comando neste país. E somos governados por, e eu não digo conservador, eu não digo nada, somos governados por pessoas com grande bom senso. Sim, bom senso. Porque é tudo bom senso. Não é liberal conservador, é bom senso. Tipo, você permite que homens joguem em esportes femininos? Você permite que homens boxeiem suas mulheres? Porque eu sei que você tem muito boxe. Isso é violência. Isso é abusivo. Isso é contra as mulheres. É abusivo. Alguns desses esportes não faria muita diferença, mas ainda importa. Mas alguns deles são muito perigosos para as mulheres. Alguns anos atrás, eu diria há uma década ou mais, os movimentos pelos direitos das mulheres estavam pressionando para que nós promulgou leis específicas para evitar que homens abusassem de mulheres. E eu acho que essas leis foram ótimas porque havia muitos homens abusando de mulheres. Mas agora algumas das mesmas pessoas estão tentando retroceder nisso e, na verdade, tentando criar novas leis permitindo que homens abusem de mulheres nos esportes. Então, na verdade, isso não faz sentido. Não faz sentido. Você sabe, eles têm recordes de levantamento de peso, certo? Sim. Uma mulher se levanta, levanta pesos. Ela era incrível. Um cara se levanta e a supera por 100 libras. O que você vai fazer? Um recorde que não havia sido quebrado em 18 anos. Você sabe, lá eles adicionam 1 onça e 1 onça, 1/4 de onça, 1/8 de onça. Por 18 anos agora, eles têm um cara que aparece urinando. A coisa toda é... Mas eles continuam a lutar. E eu não gosto de falar sobre isso porque quero guardar para pouco antes da próxima eleição. Eu disse, meu pessoal, nem fala sobre isso porque eles vão mudar. E bem, mas eu assisti esta manhã, havia um congressista lutando até a morte para que homens jogassem contra mulheres nos esportes. E você se pergunta por quê? O que eles estão fazendo, certo? O que eles estão fazendo? Mas seu país não é muito grande nisso. Não, claro que não. Somos grandes em proteger as mulheres. Estamos bem. Isso mesmo. É uma forma muito importante de proteção também. E como você pode ver, a maioria do meu gabinete é composta por mulheres. Isso é impressionante. É por isso que você está concorrendo. Elas não são contratações de diversidade. Elas podem ser. Elas sabem o que estão fazendo. Isso mesmo. Isso é muito impressionante. Isso é uma novidade.
Já tivemos mulheres, mas nunca tivemos 3 delas aqui. Parabéns. E você sabe, Stephen, que fez um trabalho tão bom. Nós temos ótimas pessoas. Ele é muito famoso também. Mas adoramos trabalhar com ele. Ele realmente deixa eles terem o que merecem. Sim, exatamente. Não há jogos. Não. É realmente bom. Ele sabe. Você tem alguma pergunta, por favor? Vá em frente. Não vamos começar com a CNN porque eles estão simplesmente tão errados. Sim, por favor. Sim, obrigado. Presidente, você mencionou repetidamente ontem à noite que o novo ataque da Rússia... Você mencionou ontem à noite que o ataque da Rússia à Ucrânia foi um erro. Qual é exatamente o erro? Sim, o erro foi deixar a guerra acontecer. Se Biden fosse competente e se Zelensky fosse competente. E eu não sei se ele é. Tivemos uma sessão difícil com esse cara aqui. Ele só continuava pedindo mais e mais. Aquela guerra nunca deveria ter sido permitida, aquela guerra. Eu passei 4 anos e Putin nem sequer mencionava isso. E assim que a eleição foi fraudada e eu estava aqui, aquela guerra começou. Não havia maneira de aquela guerra ter sido permitida. Então, Biden deveria tê-la impedido. E você olha para Putin. Não estou dizendo que alguém é um anjo. Mas eu vou te dizer, passei 4 anos e isso nem sequer era uma questão. Ele nunca faria. E eu disse a ele, não faça isso. Você não vai fazer isso. E era a menina dos olhos dele. Mas não havia maneira de ele ter feito isso. Tudo o que você precisava fazer era baixar os preços do petróleo. Se você baixasse os preços do petróleo, Biden manteve os preços tão altos porque ele tornou impossível obtê-lo. Se você baixasse os preços do petróleo, você não teria tido Mas você não teria tido isso comigo de qualquer maneira. Essa guerra nunca teria acontecido. E eu acho que é um grande abuso. Então, agora o que você faz? Você tem um país onde 25% de sua terra se foi e os melhores locais onde milhões de pessoas são mortas. Você sabe, você não relatou com precisão as mortes. E essa foi a guerra de Biden. E eu estou tentando pará-la. E eu acho que vamos fazer um bom trabalho. Espero que vamos conseguir. Eles perdem 2.500 jovens por semana. Pense, em média, agora são russos e ucranianos, mas são 2.000, não nos importamos. É como seja o que for, é intolerável. Eles não são do seu país, eles não são do meu. Mas eu quero parar isso. 2.500 é um campo de matança, é como a guerra civil. Você dá uma olhada, eu olho as imagens de satélite. Isso não deveria estar acontecendo em nosso tempo, claro. Nosso tempo pode ser bastante violento, como sabemos. Mas essa é uma guerra que nunca deveria ter sido permitida começar. E Biden poderia tê-la parado. E Zelensky poderia tê-la parado. E Putin nunca deveria tê-la iniciado. Todos são culpados. Você falou com o presidente Zelensky, senhor, sobre sua oferta para comprar mísseis. Eu não sei. Ele está sempre procurando comprar mísseis, você sabe. Ele é contra. Ouça, quando você começa uma guerra, você tem que saber que pode vencer a guerra, certo? Você não começa uma guerra contra alguém que é 20 vezes o seu tamanho e depois espera que as pessoas te deem alguns mísseis. Se não tivéssemos dado a eles o que demos, lembre-se, eu dei a eles javelins. Foi assim que eles venceram sua primeira grande batalha com os tanques que ficaram presos na lama. E eles os eliminaram com javelins. Eles têm uma expressão de que Obama, na época, Obama deu a eles lençóis e Trump deu a eles javelins. Mas apenas algo que nunca deveria ter acontecido. É uma verdadeira vergonha. As cidades estão destruídas. Cidades e vilas estão em grande parte destruídas. Eles têm as torres, você sabe, as belas torres que se erguem. Eles dizem que eram as mais belas do mundo na Ucrânia, por qualquer razão, mas as mais belas do mundo. Elas estão, em sua maioria, deitadas de lado, despedaçadas e quebradas. E mais importante, você tem milhões de pessoas mortas. Milhões de pessoas mortas por causa de 3 pessoas. Eu diria 3 pessoas. Vamos dizer Putin, número 1, mas vamos dizer Biden, que não tinha ideia do que estava fazendo. Número 2, e Zelensky. E tudo o que posso fazer é tentar parar isso. Isso é tudo o que eu quero fazer. Eu quero parar a matança. E acho que estamos indo bem nesse sentido. Acho que você terá algumas propostas muito boas em breve. Última pergunta, senhor. Você viu um motivo? Senhor. Você viu um motivo através da investigação do FBI por trás do ataque ao governador Josh Shapiro? Não, eu não vi. Mas o agressor não era fã de Trump. Eu entendo. Apenas pelo que eu li, pelo que me disseram.
O agressor basicamente não era fã de ninguém. Provavelmente é apenas um maluco. E certamente uma coisa dessas não pode ser permitida. Tenho o melhor relacionamento com ele. Nós nos conhecemos. Eu o conheço desde que ele era muito jovem, como eu disse, muito, muito jovem. E eu fiquei impressionado. Eu disse, olhe para esse cara. Na verdade, ele parecia um adolescente. Ele parecia um adolescente. Eu acho, mas ele cresceu. Ele cresceu bem nos últimos 5 anos. Do you support the extension for nationals of El Salvador under... Eu o apoio. Eu não sei do que estou falando. Eu apoio você. Vá em frente. Vamos ouvir a pergunta deste âncora de baixa audiência na CNN. Baixa audiência. Qual é? Bem, deixe-me perguntar, Pam. Você responderia a essa pergunta? Estava ilegalmente em nosso país. E em 2019, 2 tribunais, um tribunal de imigração e um tribunal de apelação de imigração, decidiram que ele era membro da MS-13. E ele estava ilegalmente em nosso país, agora. Era uma questão de documentação. Era necessário fazer documentação adicional? Isso depende de El Salvador, se eles quiserem devolvê-lo, isso não depende de nós. A Suprema Corte decidiu, presidente, que se El Salvador quiser devolvê-lo, isso é uma questão internacional, assuntos exteriores. Se eles quiserem devolvê-lo, nós facilitaríamos isso. Ou seja, forneceríamos um avião. Então vai devolvê-lo, secretário Kerry, e você está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. Kerry, Stephen Miller, espere um minuto. Você poderia também responder a essa pergunta? Porque você sabe, foi feita pela CNN e eles sempre perguntam com uma inclinação. Porque eles são tendenciosos, porque não sabem o que está acontecendo. É por isso ninguém os assiste. Mas você poderia responder a essa pergunta também, por favor? Sim, com prazer. Então, como Pam mencionou, há um imigrante ilegal de El Salvador. Então, com respeito a você, ele é um cidadão de El Salvador. Então, é muito arrogante, mesmo para a mídia americana, sugerir que diríamos a El Salvador como lidar com seus próprios cidadãos, como ponto de partida. Como 2 tribunais de imigração concluíram que ele era membro da MS-13. Quando o presidente Trump declarou a MS-13 como uma organização terrorista estrangeira, isso significava que ele não era mais elegível de acordo com a lei federal, que tenho certeza você sabe, você está muito familiarizado com a INA, que ele não era mais designação de terrorista. Esta questão foi então por um juiz de um tribunal distrital completamente invertida, e um juiz de tribunal distrital tentou dizer à administração que eles tinham que sequestrar um cidadão de El Salvador e trazê-lo de volta para cá. Essa questão foi levantada junto à Suprema Corte, e a Suprema Corte disse que a ordem do tribunal distrital era ilegal, e seus principais componentes foram revertidos por unanimidade, 9-0. Afirmando claramente que nem o secretário de Estado, nem o presidente poderiam ser obrigados por ninguém a recuperar à força um cidadão de El Salvador, que novamente é membro do MS-13, e como tenho certeza de que você entende, estupra meninas pequenas, assassina mulheres, assassina crianças, está envolvido nas atividades mais bárbaras do mundo, e posso lhe prometer que se ele fosse seu vizinho, você se mudaria imediatamente. Não vai pedir ajuda para trazê-lo? Mas a Suprema Corte também está pedindo? E qual foi a decisão da Suprema Corte, Steve? Foi 9-0? Sim, foi 9-0. Sim? A nosso favor? A nosso favor contra a decisão do Tribunal Distrital, que nenhum Tribunal Distrital pode obrigar a política externa do EUA. Como Pan disse, a decisão afirmou que se este indivíduo, a critério exclusivo de El Salvador, fosse enviado de volta ao nosso país, poderíamos deportá-lo uma segunda vez. Nenhuma versão disso legalmente termina com ele vivendo aqui, porque ele é cidadão de El Salvador. Esse é um presidente de El Salvador. Suas perguntas sobre isso para o tribunal só podem ser direcionadas a ele. Eu perguntei. Presidente, o presidente pode opinar sobre isso? Você planeja devolvê-lo? Bem, eu não posso. Eu estou supostamente não sugerindo que eu contrabandeie um terrorista para os Estados Unidos, certo? Já está aqui, certo? Como posso contrabandear? Como posso devolvê-lo para os Estados Unidos? Isso poderia... Eu o contrabandeio para os Estados Unidos ou o que eu faço? Claro, eu não vou fazer isso. É como... Quero dizer, a pergunta é absurda. Como posso contrabandear um terrorista para os Estados Unidos? Eu não tenho o poder de devolvê-lo para os Estados Unidos. Você poderia liberá-lo dentro de El Salvador? Sim, mas eu não vou liberar
Quero dizer, não somos muito fãs de liberar terroristas em nosso país. Quero dizer, acabamos de transformar a capital do assassinato do mundo no país mais seguro do hemisfério ocidental e você quer que voltemos a liberar criminosos para que possamos voltar a ser a capital do assassinato do mundo? Agora isso não vai acontecer. Isso é, sim. Bem, eles adorariam ter um criminoso solto no nosso país. Sim, há uma fascinação. Eles adorariam. Sim. Eles são doentes. Essas são pessoas doentes? Marco, você tem algo a dizer sobre isso? Sim, quero dizer, Steven, eu queria... Eu não entendo qual é a competição. Este indivíduo é um cidadão de El Salvador. Ele estava ilegalmente nos Estados Unidos e foi devolvido ao seu país. É onde você deporta as pessoas de volta ao seu país de origem. Exceto pela Venezuela, que não estava recusando-se a receber pessoas de volta. Digo isso, senhor presidente. Não, a política externa dos Estados Unidos é conduzida pelo presidente dos Estados Unidos, não por um tribunal. E nenhum tribunal nos Estados Unidos tem o direito de conduzir a política externa dos Estados Unidos. É simples assim. Fim de história. Deportáveis. E é isso que a Suprema Corte decidiu sobre o ponto de Marco. A Corte afirmou o que Marco disse, que nenhum tribunal pode obrigar a política externa dos Ibmaemun. Ganhamos um caso por 9-0. E pessoas como a CNN estão retratando isso como uma derrota, como de costume, porque eles querem terroristas estrangeiros no país, que sequestram mulheres e crianças. Mas o presidente Trump, sua política é que terroristas estrangeiros que estão aqui ilegalmente sejam expulsos do país. Uma questão 90-10. Bem, senhor presidente, você disse que se a Suprema Corte dissesse que alguém precisava ser devolvido, você aplicaria o 5-10. Você disse isso na sua resposta 2 dias atrás. Quanto tempo temos para responder a esta pergunta sua? Por que você não diz apenas, não é maravilhoso que estamos mantendo criminosos fora do nosso país? Por que você não pode simplesmente dizer isso? Bem, por quê? Porque você continua repetindo. E é por isso que ninguém mais assiste você, sabe? Você não tem credibilidade. Por favor, prossiga. Presidente Trump, muito obrigado. Quantos criminosos ilegais você está planejando exportar para El Salvador? E, presidente Bukele, quantos você está disposto a receber do EU? O máximo possível. Eu acabei de perguntar ao presidente, sabe? É esse complexo enorme que ele construiu. Complexo prisional. Eu disse, você pode construir mais alguns, por favor? O máximo que pudermos tirar do nosso país, que foram permitidos aqui pelo incompetente Joe Biden, através de fronteiras abertas. Fronteiras abertas. Você provavelmente ouve fronteiras abertas e nem consegue entender porque ninguém consegue entender. Ninguém, inteligente ou com bom senso, pode entender isso. Então, temos milhões de pessoas que não deveriam estar neste país e que são perigosas. Não apenas pessoas, porque sim, pessoas, mas temos milhões de pessoas que são assassinos, traficantes de drogas. Eles foram autorizados a entrar em nosso país por outros países que foram muito espertos. Quando eles ouviram que este presidente de QI muito baixo, e, a propósito, eu fiz meu exame cognitivo como parte do meu exame físico e obtive a nota mais alta, e um dos médicos disse, senhor, nunca vi ninguém obter esse tipo de... Essa foi a nota mais alta. Espero que você esteja feliz com isso. Embora eles não tenham me incomodado muito para fazer um cognitivo, mas eu fiz meu exame físico e ele foi divulgado. Espero que todos vocês estejam felizes com isso. Percebo que não há perguntas, então provavelmente vocês estão, mas o cognitivo eles me disseram, senhor, você gostaria de fazer um teste cognitivo? Eu disse, Biden fez um? Não. Alguém fez um? Não, não muitas pessoas fizeram. Eu disse, e quanto a o Obama, ele fez um? Não, ele também não fez. Eu disse, deixe-me ser o único a fazer um. Mas eu já fiz. Na verdade, 3 vezes. Eu gosto de fazê-los porque eles são meio que... não são muito difíceis para mim. Mas tivemos um ótimo exame físico, então eu sabia que você ia perguntar isso. E os médicos que são totalmente profissionais, do Centro Médico Walter Reed, são pessoas ótimas, ótimas. E eu visitei um soldado que estava gravemente ferido, um soldado incrível. Perdeu a perna e passamos muito tempo com ele, quero dizer. Foi ótimo com a mãe dele e foi realmente uma coisa muito boa. Eles fazem um trabalho fenomenal. Eu só quero dizer, Walter Reed, eu estive lá porque 5, 6 horas você estava lá comigo. Mas eu fiz um exame completo ao físico e saiu perfeito. Então isso é bom. Isso significa que você me terá por um pouco mais de tempo. Mas você também estaria disposto a pagar para que essas instalações fossem abertas se você ganhasse o resultado? Eu faria algo. Nós ajudaríamos, nós ajudamos. São ótimas instalações muito fortes e eles não brincam. Eu gostaria de ir um passo além. Quero dizer, eu disse isso para a Pam
Eu não sei quais são as leis. Sempre temos que obedecer às leis, mas também temos criminosos locais que empurram pessoas para o metrô, que acertam senhoras idosas na parte de trás da cabeça com um taco de beisebol, quando elas não estão olhando, que são monstros absolutos. Eu gostaria de incluí-los no grupo de pessoas para tirá-los do país, mas você terá que verificar as leis sobre isso, Steve, ok? Como está esse cronograma de 2024? Vocês vão prender esses prisioneiros. E você acha que mais presidentes deveriam seguir o exemplo de vocês no que diz respeito a adotar uma postura firme contra o crime? Eu acho. Eu acho que todos têm que fazer isso. O presidente disse isso melhor do que ninguém. Ele disse, você sabe, você tem liberdade e precisa ter liberdade. Mas para ter liberdade, nem todo mundo vai ser bom. E você sabe, alguns são ruins porque estão doentes. Eles são mentalmente perturbados, são ruins. E você tem que lidar com eles. Se você vai ter um país, você vai ter que tirar essas pessoas. E temos feito isso. Mas isso foi como um erro não forçado, como eles chamariam, onde tínhamos pessoas que podem odiar nosso país, ou talvez sejam apenas pessoas estúpidas. Eu acho que provavelmente são mais pessoas estúpidas. Muitas pessoas disseram que fizeram isso pelo voto, mas eu me saí melhor com os hispânicos do que eles, porque eu sempre usei hispânico, eu me saí melhor. Vocês me amam. Eu vi meus números nas pesquisas no seu país subirem até o teto, certo? 91%. Não, eles. Algumas pessoas acham que fazem isso pelo voto, mas não precisam fazer isso pelo voto. Eles trapaceiam, sabe? Eles são trapaceiros profissionais. Isso é praticamente a única coisa que eles fazem bem. Então, nós apenas tivemos um ótimo relacionamento e isso se tornou maior por causa de uma coisa estranha que aconteceu. Você sabe, eu voltei. Não tínhamos guerra na Ucrânia. Não tínhamos guerra com... Não tivemos o problema do Oriente Médio de 7 de outubro. Não tínhamos nada. Não tínhamos inflação. Não tivemos o Afeganistão, o momento mais embaraçoso na história do nosso país, o Afeganistão. Não retirando porque eu já teria saído. Você sabe, eu tinha tudo planejado para retirar as pessoas com dignidade e orgulho. Esse foi o pior, mais embaraçoso momento na história do nosso país, o Afeganistão. Não tínhamos nada disso. Você não teria tido a guerra com a Rússia e a Ucrânia. Você não teria tido o problema do Oriente Médio porque o Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro porque tínhamos sanções secundárias e muitas outras sanções. Então agora cada coisa, temos um problema com o Irã. Mas eu vou resolver esse problema. Esse é quase um problema fácil. Temos que resolver uma guerra que nunca deveria ter começado, Ucrânia e Rússia. E vamos resolver isso e temos que resolver problemas e já resolvemos a inflação. Sabe, se você olhar os números são incríveis, na verdade. O mercado de ações está em alta e não estamos deixando outros países se aproveitarem deste país como fizeram nos últimos 40 anos. Então, obrigado. Você tem uma pergunta? Por favor. Tenho sim. Presidente, obrigado. Você obteve outra vitória de investimento, quando a NVIDIA se comprometeu a construir seu supercomputador de IA pela primeira vez aqui nos Estados Unidos. Obrigado, Ver. Agora, essa é uma pergunta que eu gosto. Isso é verdade. Qual é a sua reação a este anúncio, senhor? E como isso beneficiará os americanos em todo o país? Bem, é um dos maiores anúncios que você já ouviu, porque a NVIDIA, como você sabe, controla quase todo o setor, que é um dos mais importantes do mundo, entre chips e semicondutores e tudo mais. E eles são os maiores. E o outro maior, nós já temos vindo e gastando 300 bilhões, como você sabe. Eles anunciaram há 2 semanas, mas a NVIDIA é tão respeitada. E este foi um anúncio que muitas pessoas... Eu sabia que isso ia acontecer, mas não na extensão em que aconteceu. É grande. E a razão pela qual eles fizeram isso é por causa da eleição em 5 de novembro. E por causa de uma coisa chamada tarifas, como eu digo, a palavra mais bonita do dicionário. Depois de amor, Deus, relacionamento. A imprensa realmente me criticou. Eu disse, tarifa é a palavra mais bonita do dicionário. E quanto à família, amor, Deus... Então, eu fui criticado até por isso, entende? Eu disse, tudo bem. Então, agora eu digo que é minha quinta palavra favorita. Porque eles te pegam em qualquer coisa.
mas essa NVIDIA é uma das grandes empresas do mundo, modernas, super modernas, controla segmentos que ninguém sabe, meio que controla o mundo de certa forma, e eles estão vindo aqui de uma maneira grandiosa com centenas de bilhões de dólares. Não como milhões de dólares, centenas de bilhões de dólares, e estou honrado com isso. E quero agradecer ao Jensen e a todas as pessoas com quem lidamos. Eles são ótimas pessoas. Eles são pessoas brilhantes. E sem tarifas, eles não estariam fazendo isso, ok? Muito obrigado. É ótimo. Senhor presidente? Sim, vá em frente. Você está considerando sanções adicionais contra a Rússia após o último ataque dele? Alguma atualização sobre a taxa e quando anunciar? Bem, eu já tenho sanções contra a Rússia. Eu as coloquei lá. Se você se lembra, o Nord Stream 2, esse é o grande gasoduto que atravessa a Europa. Eu o parei. Esse é o gasoduto da Rússia, o maior gasoduto, eu acho, do mundo. Vai para a Alemanha. E eu o parei. E quando Biden entrou, ele o aprovou. E então dizem, eu sou amigável com a Rússia. Não. Putin disse, você sabe, se você é meu amigo, eu odiaria ver você quando for meu inimigo. Eu parei o maior trabalho econômico que eles já tiveram. Eu parei completamente, certo? Estava morto. Você sabe disso, certo? E Biden entrou. E ele imediatamente aprovou. O que foi tudo isso? Lei de sanções ao petróleo. E é um oleoduto que cuida de muitas das necessidades. Agora você sabe, foi uma coisa muito controversa, mas eu parei e Biden aprovou. Pergunta? Tarifa, senhor. Não, você não, de novo. Não você. Vai em frente. Vai em frente. Sobre diesel, tarifas de semicondutores e, particularmente, produtos farmacêuticos. Tarifas de semicondutores. Produtos farmacêuticos. Não fabricamos nossos medicamentos, nossos produtos farmacêuticos. Nós não fabricamos mais nossos próprios medicamentos. As empresas farmacêuticas estão na Irlanda e em muitos outros lugares, China. E tudo o que eu tenho que fazer é impor uma tarifa. Quanto mais rápido eles se movem. Quanto maior a tarifa, ela é muito simples. É inversamente proporcional. Quanto maior a tarifa, mais rápido eles vêm. E sim, nós vamos fazer isso. Isso vai ser como temos nos carros. Temos, como você sabe, uma tarifa de 25% sobre os carros. Temos uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio. E é isso que essa categoria se encaixa agora. Tem porcentagem? Tem cronograma? Eu tenho um cronograma, sim, não em um futuro muito distante. E estamos fazendo isso porque queremos fabricar nossos próprios medicamentos. Estamos fazendo isso porque queremos produzir nosso próprio aço e alumínio, madeira, outras coisas. E todos estão chegando. Temos números, recordes, 7 trilhões de dólares. Desde que anunciei, um mês e meio atrás, desde que cheguei, basicamente, desde que entrei, temos mais de 7 trilhões de dólares sendo investidos no país. Não tínhamos 1 trilhão, não tínhamos meio trilhão de dólares com alguns desses caras. Eles não sabiam o que diabos estavam fazendo. Então temos o maior investimento de que já ouvimos falar. E estamos apenas 2 meses dentro. E isso continuará em níveis que você nunca viu antes. É isso que vai acontecer. E até o mercado de ações está em alta hoje. Também tivemos, você sabe, muitas pessoas não disseram como realmente era. Tivemos o maior ganho no mercado de ações da história, em todas as categorias na semana passada, que as pessoas não entendiam o poder da nossa economia, do nosso país economicamente, se você usá-lo corretamente. Você tem algo a dizer sobre isso, GD? Sim, senhor. O presidente mencionou que isso causou perturbação no mercado, mas eu realmente acho que a longo prazo os trabalhadores vão se beneficiar, as ações vão subir, as empresas americanas vão se beneficiar ao reinvestirmos e reindustrializarmos nosso país. E os trabalhadores automotivos e os caminhoneiros e todos os sindicatos, você sabe, não tradicionalmente republicanos, mas estou ganhando esses sindicatos por o quê? 40, 50 pontos sobre os democratas. Eles estão perdendo tudo. Eles estão perdendo tudo porque
Eles simplesmente têm políticas que não são críveis. Eles lutam por políticas que são 5% populares. E ninguém sabe quem são os 5%. Quero dizer, ninguém consegue encontrar os 5%. Mas se você voltar para Ohio, e a propósito, temos o grande time campeão de Ohio vindo hoje, certo? Dia muito importante. Isso vai ser um pouco mais tarde. Mas isso será, se você quiser ficar por aqui, vou te apresentar a algumas pessoas legais. Você verá algumas pessoas muito grandes, certo? Você verá algumas pessoas que até você não viu. Antes, eles são grandes. Eles têm 2 metros, né? 172 quilos, sem gordura, certo? Isso é muito bom, né? Mas o time campeão está sendo homenageado hoje na Casa Branca. Será emocionante se estiver aqui. Sim. Quer ficar por aqui? Vou te levar lá. Você pode contar a eles sobre sua prisão, como se comportar quando for para a prisão deles. Ok. Algum ou... Senador? Quem mais? Está lá? Sim, por favor. Vá em frente, por favor. Atrás de você. Sim, você disse ontem que está tomando uma decisão sobre o Irã. Muito rapidamente. Sim. O que quer dizer? Bem, eles têm que resolver o problema deles muito rapidamente. O Irã quer negociar conosco, mas eles não sabem como. Eles realmente não sabem como. Tivemos uma reunião com eles no sábado. Temos outra reunião agendada para o próximo sábado. Eu disse, isso é muito tempo, sabe? Isso é muito tempo. Então acho que eles podem estar nos enrolando. Mas o Irã tem que se livrar do conceito de uma arma nuclear. Eles não podem ter uma arma nuclear. Ele não pode ter uma arma nuclear. Ninguém pode ter, não podemos permitir que ninguém tenha armas nucleares, sabe? Você não pode ter armas nucleares. E eu acho que eles estão nos enrolando porque estamos tão acostumados a lidar com pessoas estúpidas neste país. E eu tinha o Irã sob controle e você não tinha ataques, você nunca teria tido o 7 de outubro. Em Israel, o ataque do Hamas, porque o Irã estava quebrado. O Estado estava completamente quebrado quando eu era presidente e eu quero que eles sejam uma nação rica e grande. A única coisa é uma coisa simples, é realmente simples, eles não podem ter uma arma nuclear. E eles têm que agir rápido, porque estão relativamente perto de ter uma. E eles não vão ter uma. E se tivermos que fazer algo muito severo, faremos. E eu não estou fazendo isso por nós, estou fazendo pelo mundo. Isso, essa é uma questão muito... E essas são pessoas radicalizadas. Isso inclui... E eles não podem ter uma arma nuclear. Potencialmente. Inclui um possível ataque a uma instalação nuclear iraniana? Claro que sim. E apenas uma pergunta de acompanhamento para esclarecimento. Para El Salvador, Kouro, isso inclui potencialmente cidadãos do ZEUA totalmente naturalizados em herança? Se eles são criminosos e se eles batem nas pessoas com tacos de beisebol na cabeça que tem 90 anos e se eles estupram. Mulheres de 87 anos em Coney Island, Brooklyn. Sim, isso os inclui. Porque você acha que há uma categoria especial de pessoa? Eles são tão ruins quanto qualquer um que entra. Nós também temos os ruins. E eu sou totalmente a favor disso. Porque podemos fazer coisas com o presidente por menos dinheiro e ter grande segurança. E temos uma enorme população carcerária, temos um grande número de prisões. Então temos as prisões privadas. E algumas são bem operadas, eu acho, e alguns não são. Mas ele faz um ótimo trabalho com isso. Temos outros com quem estamos negociando também. Mas não. Se é um criminoso local, eu não tenho problema. Agora, estamos estudando as leis neste momento. Vamos estar estudando. Se pudermos fazer isso, é bom. E estou falando sobre pessoas violentas. Estou falando sobre pessoas realmente más, tão más quanto as que estão entrando. E eu fiz a declaração quando ouvi sobre isso, há muito tempo. Agora, há 4 anos, quando ouvi que esse cara estava abrindo as fronteiras, eu disse, todo criminoso de todo o mundo será despejado em nosso país. E foi isso que aconteceu. As prisões do Congo foram esvaziadas. As prisões da Venezuela foram esvaziadas. E você sabe o que aconteceu? O crime deles caiu drasticamente. Mas agora a Venezuela tem outros problemas. Você sabe qual é o problema? Eles não têm dinheiro porque eu cortei o petróleo deles. E colocamos tarifas secundárias porque eles não estão fazendo o que é certo por lá. Eles sabem o que fazer, nós falamos com eles. Eu falei com eles. Eles sabem o que fazer.
Mas eles não têm dinheiro. A Venezuela não tem dinheiro. Mas o Irã não tinha dinheiro. E o Irã se comportou tão bem. E então Biden retirou todas aquelas tarifas secundárias e tarifas. Eu disse à China, você não pode comprar petróleo. Se você comprar petróleo do Irã, China, eu disse ao presidente Xi, então não queremos mais que você faça negócios com os Estados Unidos da América. E aqueles navios desapareceram daquele porto tão rapidamente. China. Se deu muito bem com a China. As conversas com o Irã, você acredita que estão avançadas? Eu acho que o Irã pode ser um grande país, desde que não tenha armas nucleares. Se eles tiverem armas nucleares, nunca terão a chance de ser um grande país. Eles nunca terão uma chance. Isso nem chegará até nós. Sim. Ontem você mencionou isenções para produtos de curta duração. Quais produtos específicos você está considerando de curta duração? Estou olhando para algo que ajude algumas das empresas automobilísticas onde estão mudando para peças, que foram feitas no Canadá, México e outros lugares. E eles precisam de um pouco de tempo porque vão fabricá-las aqui. Mas eles precisam de um pouco de tempo. Então estou falando sobre coisas assim. E quanto a produtos da Apple? Outros celulares? Olha, sou uma pessoa muito flexível. Não mudo de ideia, mas sou flexível. E você tem que ser. Você simplesmente não pode ter uma parede. Você só vai. Às vezes você tem que contorná-la, passar por baixo ou por cima. Talvez surjam algumas coisas. Eu falo com Tim Cook, eu o ajudei recentemente e todo esse negócio, não. Eu não quero machucar ninguém. Mas o resultado final é que vamos alcançar a posição de grandeza para o nosso país. Somos a maior potência econômica do mundo. Se formos inteligentes, se não formos inteligentes, vamos prejudicar muito o nosso país. Perdemos com a China durante os anos Biden trilhões de dólares em comércio, trilhões de dólares. E ele deixou que nos explorassem e não podemos mais fazer isso. E sabe de uma coisa? Eu não culpo a China de forma alguma. Eu não culpo o presidente Xi. Eu gosto dele. Ele gosta de mim. Quero dizer, você sabe, acho que quem sabe, quem se importa. Mas sabe de uma coisa? O quê? Não, deixe-me apenas lhe dizer isto. Eu não culpo a China. Eu não culpo o Vietnã. Eu vejo que eles estão se reunindo hoje. Isso é maravilhoso. É uma reunião adorável. A reunião como tentando descobrir como podemos prejudicar os Estados Unidos da América. Não se esqueça, a União Europeia foi formada para fazer exatamente isso. A União Europeia foi formada para prejudicar os Estados Unidos no comércio. E eles nos prejudicam na OTAN porque não pagam suas contas. Mas agora, desde que me envolvi, eles têm pagado suas contas. Eu arrecadei mais de 600 bilhões de dólares para a OTAN. Ninguém arrecadou nada. Quero dizer, eles estavam todos inadimplentes. A maioria deles tinham 8 nações de 28 que pagavam suas contas. O restante deles estava muito inadimplente. E eu disse, se vocês não pagarem suas contas, não vamos mais protegê-los. E o dinheiro entrou, mais de 600. O secretário-geral fez essa declaração na semana passada. Ele disse, nunca vi nada igual. Não conseguíamos que ninguém pagasse porque os Estados Unidos estavam arcando com a conta da OTAN. Bem, fomos prejudicados lá e fomos prejudicados no comércio. Da mesma forma, a União Europeia. E eles têm que vir para a mesa de negociações. E eles estão tentando. Mas a União Europeia está tirando terrível vantagem. Eles não aceitam nossos produtos alimentícios. Eles não aceitam nossos carros. Temos milhões dos carros deles, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, muitos outros. Eles entram aos milhões. Eles não aceitam. Não há Chevrolets em Munique, posso te garantir isso. Eu disse a Angela Merkel, quando ela estava lá, enquanto ela deixava milhões de pessoas infiltrarem a Alemanha, o que não era tão bom como nós chamaríamos imigrantes ilegais. Mas ela os tornou legais. Mas eu disse a ela, e me dou muito bem com ela, eu disse, quantos Chevrolets temos em Munique ou Frankfurt? Por quê? Nenhum, Donald, nenhum. Eu disse, você está certo. E ainda assim, recebemos milhões e milhões de carros. Não, esses dias acabaram. Quanto tempo dura a exposição? Ok. Muito obrigado a todos.